Bom, gente, novamente bom dia a todos e a todas. Tá bom? Vocês estão vendo a minha tela? Vocês estão vendo a minha apresentação de slides? Deem só uma confirmada aqui no chat, por favor. Perfeito. Obrigado, Thaís, pelo retorno. Então, gente, sejam todos bem-vindos, né, a esse momento de acolhida de hoje. Hoje são 13 de outubro de 2021. Eu falo de Fortaleza. A grande maioria de vocês, provavelmente, de Itapajé, né? E o tema desse mini curso de hoje, né, dessa manhã, é Single Board Computers e Tecnologias Open Source, certo? Esse tema se origina na minha pesquisa de mestrado, certo? No mestrado profissional em Tecnologia Educacional, onde eu tirei somente a parte da perspectiva educacional. Então, não vou tratar hoje com vocês a perspectiva educacional. Talvez eu fale alguma coisa assim, mas seja bem rápido. Eu procurei fazer um compilado de slides mais objetivo, né, tentando também trazer um pouco da área de tecnologia para não ser uma coisa só de educação, certo? E vou avançando aqui, gente. Bom, começando então aqui sobre a apresentação, eu vou primeiro me apresentar e trago para vocês uma perguntinha, né, uma pergunta que quem já usa Linux entende esse comando, que é o who am I, que é o comando que identifica o usuário que está executando aquele terminal, né? Então, o usuário, né, o palestrante, no caso, quem está falando hoje sou eu, José Vieira da Costa Neto. Eu sou mestrando em Tecnologia Educacional pela UFC, né, Universidade Federal do Ceará. Sou graduado em Redes de Computadores e especialista em Governança de Tecnologia da Informação pelo Centro Universitário Estácio do Ceará. E eu atuo atualmente como técnico de laboratório de informática na Coordenadoria de Inovação e Desenvolvimento Acadêmico, COIDEA, da Universidade Federal do Ceará, UFC. E atualmente eu desenvolvo trabalhos de pesquisa no laboratório LabPAM CDMaker, vinculado à FACED, na UFC, que é o laboratório de pesquisas e avaliações métricas da cultura digital Maker, como eu falei para vocês, da Faculdade de Educação. E, gente, trago aqui para vocês à esquerda alguns selos, né, alguns ícones, algumas imagens relacionadas à minha carreira profissional, né, trago um resumo, e também relacionado à minha carreira de nerd. Logo abaixo do Ruemai eu tenho aqui a logo do LabPAN, que é o laboratório que eu apresentei para vocês, que eu faço parte. Em seguida tenho também a imagem do Darth Vader. Um bom nerd deve se identificar com essa imagem também, né? Se ainda não se identifica, esteja já à vontade, tá bom? Também trago alguns selos, né, de certificações que eu obtive ao decorrer da minha carreira, certo? Aqui tem alguns, como o ITIL, certo? Uma certificação voltada para gerenciamento de serviços de TI. Posso bem dizer que e recomendar para vocês que estão ingressando na área de TI ou que já atuam, que é uma das certificações que é mais, posso dizer que ela é voltada para realmente gerenciamento de serviços, mas todas as áreas da TI é interessante ter esse conhecimento, certo? Porque em algum momento você vai trabalhar com outro setor, com outro nível de serviço, então você precisa realmente saber alguns processos de serviço de TI. Também tem a certificação da Fortinet, da CompTIA Linux Plus, LPI, voltada para Linux também, e a SUSE, voltada também para Linux, né? Então, como vocês viram, eu trago um pouco, assim, eu criei um pouco a carreira envolvendo a área de infraestrutura, Linux, né, e Cloud Computing. Então, gente, eu vou começar com o nosso roteiro do dia, certo? Que a gente vai ver, que a gente vai tratar. Eu trago a pergunta o que veremos. A gente vai ver, então, o que são single board computers, desde o surgimento, as Raspberry Pi e os dispositivos IoT. Vamos ver também o que são tecnologias open source, entendendo o que é tecnologia, entendendo o que é software, software livre e open source, que vem de código-fonte aberto. E também, essa parte, como eu disse para vocês, eu pulei ela um pouco, tá bom? Que é a perspectiva educacional, eu não vou trazer os objetivos do produto aqui para vocês. Então, gente, como eu disse ao início da minha fala, né, eu gosto de ter sempre uma comunicação efetiva com quem eu estou compartilhando a fala. E eu trago para vocês, então, uma pergunta. O que são single board computers? Eu queria realmente ter a resposta de algumas pessoas essa é a minha primeira pergunta, tá bom? Fiquem à vontade para responder no chat, para responder falando, tá bom? E aí eu já estou esperando aqui respostas. O que é que vocês entendem que são single board computers? Ou SBC?
Perfeito, Thaís. Só tem a Thaís, tem mais alguém que quer responder? Durante a fala eu vou trazer algumas perguntas, tá, gente? E eu gosto da interação de várias pessoas. É importante. Mais alguém? Não precisa brigar, viu, gente? Só responder aqui no chat mesmo. Bom, avançando então, as duas respostas estão bem interessantes, certo? Não se trata apenas de comando, Gabriel, mas eu vou lançar um pouco do conceito para vocês do que se trata. São computadores similares aos computadores pessoais, certo? Por que similares? Porque eles contêm todos esses componentes listados abaixo que um computador pessoal tem, o conhecido PC, né? Porém, tudo isso está em uma única placa. Por isso que deu o nome que a Thaís respondeu, que é traduzindo do inglês, computadores de placa única, né? Então, eu vou ter uma placa única contemplando o processador, que é conhecido como a CPU, né? A CPU não é o gabinete, gente, tá bom? Quando eu falo de CPU, eu falo do Central Processing Unit, ou seja, unidade central de processamento, que é o processador em si, aquele chip, certo? No caso, ele já vem em uma placa. A memória RAM, o RAM vem de Random Access Memory, ou seja, memória de acesso randômico, aleatório, que é aquela memória que dá a nossa velocidade, né? Aumenta nosso desempenho da máquina. A memória de armazenamento, que é a qual os meus dados estarão armazenados, geralmente ela pode vir soldada na mesma placa, ou ela pode vir também através de um dispositivo que é conectado a essa placa, né? E portas, isso é padrão, tanto dos computadores pessoais, mais em específico dos single board computers, que são as portas para dispositivos de entrada e saída, as conhecidas GPIO ports, beleza? Isso é um conceito que eu trouxe de Intel 1976. Avançando mais um pouco acerca dos SBCs, né? Então, o surgimento dos primeiros SBCs, ele veio na época de meados da década de 1970, certo? Onde a gente tem como exemplos, né? Eu trago o uso da arquitetura Intel 8080, que surgiu com os Single Board Computers 80/10 e Single Board Computer 80/10A da Intel, e também é falado tanto esse texto de Titus quanto o de Intel, que um foi o primeiro, mas assim, eu trago essas duas opções, tanto esse single board da Intel, como o próprio Dynamicro, que é um single board computer que usava também a arquitetura Intel, que foi construído nessa década, certo? A gente vai ver um pouco agora sobre eles, as imagens. Pronto, gente. Eu trago para vocês a imagem de um Intel Single Board Computer 80/10. Essa foto foi retirada de um manual técnico da Intel, certo? Então, vocês podem ver como é que é a estrutura dessa placa. Eu vou avançar para outra imagem, onde eu tenho um pouco a descrição de cada componente, né? Então, a gente identifica realmente aqui aqueles itens que eu listei naquele primeiro slide, falando sobre single board computers, onde eu tenho as entradas e saídas, certo? Serial I/O ali, um chip tratando isso. Eu tenho a memória RAM, se vocês forem ver aqui bem no centro, tem ó, 1 kilobyte de memória RAM, então vocês estão vendo aqui quanto era a capacidade de memória RAM nessa placa, né? Eu tenho também embaixo, né, algumas expansões, uns chips para expansões. Tenho à esquerda, né, no caso, à esquerda da minha vista, mas à direita da placa, o chip da CPU, que é um 8080A. Bom, e tenho também na parte superior, memória de armazenamento, né, e memória também ROM da placa, né. E entre outros componentes também. Então, a gente tem aqui também, vocês podem ver que já tinha a idealização de expansão, onde a Intel traz aqui uma imagem, né, das placas de expansão para single board computers, né? Eu conseguiria, então, usar uma linha de expansão de memórias e outras placas também. E outros dispositivos de entrada e saída. Avançando mais um pouco, eu trago para vocês a foto do Dynamicro, o single board computer que eu falei para vocês, né, que usa a arquitetura 8080 da Intel, mas é uma outra placa que foi construída, né. Então, a gente tem aqui, tem duas fontes, né, esse artigo de Titus, né, que traz uma imagem, tipo, uma notícia, né, mostrando como você construir, né, uma matéria, como você construir o Dynamicro. Então, ele trazia todo um passo a passo aqui para você montar um computador single board, né, e também trago uma foto, né, do site WordPoint, onde ele
É uma foto meio que histórica dessa placa do Dynamicro. Fica tranquilo, Eduardo, viu? Fica à vontade. Estamos aqui há pouco tempo. Outra foto do Dynamicro, certo? Então, vocês podem ver aqui que tinha a placa acima, né? Tinha um tecladinho numérico, uma protoboard abaixo, possibilitando também essa comunicação com periféricos. E avançando mais um pouco, eu trago agora para vocês, segundo o Ray 2017, o surgimento dos atuais single board computers, né? Porque a gente falou, né? Eu apresentei para vocês o que são, o conceito, mostrei os primeiros single board computers, mas eu quero agora trazer para vocês o surgimento dos atuais, né? Os que a gente realmente pode dizer que são os usados hoje em dia, né? Então, vamos lá. Eles vieram após o surgimento dos microcontroladores, em 2005, que foram, por exemplo, o Arduino, que ele era um microcontrolador open source. Então, a partir desse momento desses microcontroladores, que veio o surgimento dessa ideia de novos single board computers, né? E posso trazer para vocês aqui que o single board computer que ganhou grande parte do mercado, né? Que se difundiu muito, foi o Raspberry Pi, da Raspberry Pi Foundation, que a primeira versão dele foi lançada em 2012, certo? Então, ele trazia a ideia de ser de um single board computer, né, com baixo custo. Então, o preço inicial dele era entre $5 e $35, certo? Trazendo um bom poder computacional e podendo ser utilizado para atividade de escritório, entre outras, né? Esse bom poder computacional, vocês vão ver mais à frente, que vem se aprimorando cada vez mais, né? Bom, trago para vocês aqui o modelo da Raspberry Pi 1, modelo B, certo? Modelo B, foi a qual eu disse que foi a primeira placa realmente a ganhar o mercado, né? A ser difundida no mercado internacional. E ela é uma single board computer da Raspberry Pi Foundation. A Raspberry Pi Foundation é uma fundação sem fins lucrativos, certo, gente? Do Reino Unido, onde trata como produto final, não digo nem a linguagem produto, né? Mas ela trata a ideia de levar a educação de computação para todos, certo? Então, eles resolveram criar essa single board computer, onde ela fosse, como eu falei no slide anterior, com baixo custo, certo? E tivesse um bom poder de processamento, né? Essa que foi lançada em 2012, e tem a imagem dela ao lado, essa imagem, inclusive, eu coloquei como imagem do autor, porque é uma foto que eu tirei de uma Raspberry Pi minha. Eu tenho, então, essa primeira aqui. Ela, a partir dessa primeira placa, foram vendidas mais de 19 milhões de placas, isso, né, desde 2012, e essa informação eu trago até ano passado, possivelmente hoje já aumentou a casa de mais um milhão, com certeza, certo? E como eu estava falando, o poder de processamento dela é bom, mas essa primeira placa ela vinha com um processamento de apenas 700 MHz, né? Com um core, com uma CPU, né? CPU física e lógica de apenas 700 MHz e 512 de memória RAM. Teve uma versão anterior que não foi muito bem difundida, que vinha com 256, né? Então essa aqui realmente já veio com uma memória RAM interessante, e oferecendo um processamento interessante para algumas coisas ainda hoje é utilizada, certo? Para alguns tipos de serviços, ainda hoje ela é bem utilizada. Avançando mais um pouco, né, sobre as características da Raspberry Pi. Das que eu falei, tem a característica de mobilidade, porque se a gente for comparar o tamanho dela, ela é comparada ao tamanho de um cartão de crédito, certo? Então ela é bem pequena. Eu não trouxe nenhuma aqui hoje, eu estou no trabalho, né? Não trouxe nenhuma aqui hoje, mas como a imagem mesmo mostra, ela é bem pequenininha, traz essa ideia realmente de ser algo móvel, e ela tem um baixo custo de investimento, como eu falei, um custo de $5 a $35, né? Um baixo consumo e aquecimento. Por quê? Porque ela utiliza fonte de alimentação de 5 volts. Então, um carregador de celular consegue alimentar essa placa. E com essa vantagem, né, eu consigo levar um computador com todos esses itens que eu listei anteriormente para qualquer lugar e fazer diversos tipos de projetos de trabalho também. E, como esse baixo consumo e aquecimento, ela traz, então, uma eficiência energética, certo? E eu já trago para vocês o exemplo aqui, né, da nossa Raspberry Pi modelo B, Raspberry Pi 2, modelo B, né, que ela já tinha um processamento de 900 MHz e mais cores, ela não tinha apenas só um núcleo de processamento, e também a memória RAM dela já veio o dobro da anterior, né, 1 GB de memória RAM.
E essa placa ela foi muito utilizada, ela realmente ainda tem um poder de processamento bom para alguns tipos de serviços e aplicações que eu falei, né? Ainda hoje. Avançando mais um pouco, falando um pouco mais de tipos de aplicações que a gente pode ter com a Raspberry Pi. Eu posso utilizar, então, a Raspberry Pi voltada para clusters, certo? Clusters móveis, né? Eu posso tanto ter um cluster de Raspberry Pi, montar uma pilha com várias placas dessas, procurando trazer um processamento maior para uma tarefa. Também podemos utilizar ela em data centers, certo? Existem hoje data centers que utilizam, sim, clusters e Raspberry Pi, tanto clusters de Raspberry Pi, como somente Raspberry Pis separadas, certo? Também diversos projetos acadêmicos. E agora eu trago para vocês, né, essa nova imagem, né? Anteriormente eu apresentei a Raspberry Pi 2 e a 1, e agora é a Raspberry Pi 3, modelo B, né? Modelo B, lançada em 2016, onde ela já tinha 1.2 GHz de clock, né, de frequência de processamento, quad-core, certo? 4 núcleos, e também 1 GB de memória RAM, né? Ela vinha com essa configuração de 1 GB de memória RAM. Essa Raspberry Pi, ela foi uma das mais utilizadas e ainda hoje é, certo? Foi já no momento que essas placas já tinham ganhado realmente uma difusão mundial muito grande, já com o sucesso das placas anteriores, então ela foi muito utilizada. Ela ainda é hoje, essa versão ainda é hoje muito utilizada, embora eu já tenha hoje a versão 4, né? Que eu vou trazer para vocês aqui algumas especificações dela, né? Que ela vai ter a opção de eu escolher com 2 GB, 4 GB ou 8 GB de memória RAM. Também tem a versão com 1 GB, tá? Nessa imagem não tem aí, mas tem a versão com 1 GB de memória RAM. Já consigo ter uma alimentação agora com outro tipo de USB, né? Antes era aquela USB micro, agora é tipo C. Tenho 2 saídas HDMI, micro HDMI no caso. As anteriores era só uma HDMI e uma analógica. Já essa eu tenho 2 HDMI, micro HDMI, né? Também tenho mais as portas USB versão 2.0 e também já USB 3.0. E outra vantagem também que eu tenho já a placa Ethernet dela, né? De sendo gigabit. Então, conseguindo também uma velocidade maior de conexão com a rede. E outras aplicações que eu consigo ter com essas placas, não só a Pi 4, tá? Mas eu estou trazendo aqui algumas aplicações, também automação residencial e uso dessas GPIO, né? São essas portas que eu listei lá desde a primeira single board computer, que se vocês forem ver, são esses pinos ao extremo da placa, né? Esses 40 pinos que estão soldados nela. O uso dessas GPIO eu posso ter com diversos dispositivos, né, de entrada e saída, como periféricos para robótica, LEDs, motores, sensores, utilizando para operar esses GPIO a linguagem Python, né? Falando então um pouco mais ainda sobre a Raspberry Pi, não voltado a um modelo em si, só mesmo falar sobre a Raspberry Pi, do VIC 2015, ele ressalta a importância do uso do Raspberry Pi, não só como computador de baixo custo, mas também no âmbito educacional, atendendo demandas de escolas e universidades, porque através desse baixo custo, né, e da utilização da sua arquitetura ARM, que é a arquitetura desses processadores da Raspberry Pi, ele possibilita então assim que os alunos utilizem suas próprias placas e desenvolvam as atividades práticas, né? Ao contrário de eles usarem ferramentas de simulação em relação à computação, e dessa forma eles aumentam então a sua motivação com o uso dessas placas, né? Usando máquinas reais e não simuladas para as suas atividades de computação. E aí eu trago para vocês, gente, uma imagem agora, finalizando a parte dos Raspberry Pi, né, do Single Board Computer, uma imagem representando aqui para vocês um comparativo, né, de tamanho e de processamento. Se vocês forem ver, realmente era móvel, a Single Board Computer 80/10 já trazia uma ideia de mobilidade, pois na época que ela foi lançada eram muito utilizados os mainframes e também os PCs, eles não tinham um porte que a gente tem de um PC hoje, né? Não tinha aquela mobilidade toda que um PC hoje tem. Então a Dynamicro e outras single board computers da época vinham trazendo realmente a ideia de mobilidade, mas não se compara à mobilidade que a gente tem nessa Raspberry Pi versão 4, que é esse modelo apresentado aí, né? E não só mobilidade, como também poder de processamento. Essa Raspberry Pi, como eu mostrei nos slides anterior, eu tenho dela versão com até 8 GB de memória RAM. Então, realmente, a gente já tem um poder de processamento e um desempenho maior e bem superior dessa da década de 70, né?
Até agora, alguma dúvida, gente? Algum comentário que vocês querem fazer? Passei rápido, passei bem? Querem dar algum retorno aqui pelo chat? Tranquilo, gente, tranquilo. Bom, gente, falando rapidamente aqui, né? Eu trago para vocês um pouco, certo, do conceito de IoT, que também envolve, né, o uso dessas single board computers, né? Então, trago para vocês um texto aqui escrito, entrando no contexto de internet das coisas, né, que vem do inglês IoT, Internet of Things, Demezian 2011 define como uma conexão de vários tipos de dispositivos a pessoas, em qualquer local e hora, através da internet ou outros tipos de rede. Já Isaac Dag, 2015, ele espera que os single board computers, que foram os que a gente apresentou agora, né, sejam o principal componente de hardware que possibilita essa interação de dispositivos com a internet. Para quem não conhece sobre a IoT, mas quem eu acredito que grande maioria já ouviu falar sobre os IoT, o conceito vem de internet das coisas, onde eu procuro, então, transformar diversos tipos de dispositivos na minha casa, na minha empresa, né, trazendo automação a esses dispositivos. Dispositivos que antes eram chamados de dispositivos burros, né, uma geladeira, eu consigo hoje, através do IoT, saber a temperatura que está lá dentro daquela minha geladeira, né, conseguir realmente mudar aquela temperatura, acionar uma máquina de lavar, acionar uma batedeira, verificar um alarme na minha casa, certo? Entre diversos outros recursos. Então, tudo isso hoje, através dessa nossa internet das coisas, e como eu disse, Zig Zigzag, ele acredita que o single board computers, né, e eu trago para vocês o exemplo do Raspberry Pi, sejam o principal tipo de hardware, né, ou seja, o principal componente que vai realmente trazer vida a esses equipamentos, né, e a automação nas nossas residências e etc., seja esse IoT, seja os SBCs, certo? E, gente, avançando mais um pouco agora, eu trago uma nova pergunta e eu quero mais interação também, quero mais respostas, né? Então, o que são tecnologias open source? Algum de vocês quer falar? Tem um conceito que quer externar para a gente, quer compartilhar com a gente? E aí, gente? Ótimo, João Filho. Mais respostas, gente? Quero entender o que vocês entendem como tecnologia open source, certo? Como um todo, para a gente começar a debater e afinar um pouco mais agora esse entendimento, né? Mais respostas? João Filho respondeu como um código aberto, certo? A Thaís já disse que pesquisou, mas ela não entendeu bem falar algo sobre códigos liberais, né? Certo? Mais alguma opinião, mais alguma resposta? Sistemas livres para modificações. Perfeito, gente, perfeito. Vamos avançando aqui com mais perguntas, né? E agora eu pergunto para vocês, o que é tecnologia? Ó, sobre tecnologias open source, a Maria Alice disse que ela sabe que é bem utilizado, bastante utilizado em desenvolvimento de softwares. Com certeza, Maria. Com certeza. Mas sobre tecnologia, o que vocês acreditam que agora se trata? Algum conceito, alguma opinião sobre tecnologia? Eu perguntei sobre tecnologia open source, né? E agora eu trago a ideia de tecnologia. Não tenham medo de responder, a gente está em um curso de tecnologia, né? São 3 cursos aqui de tecnologia, então fiquem à vontade para lançarem aqui a opinião de vocês sobre o assunto de tecnologia. E não precisa brigar, viu, gente? Podem cada um ir respondendo devagar. Boa, João Filho, também. São técnicas, certo? Mais alguma opinião? Alguma resposta acerca de o que é tecnologia? Bom, gente, eu tô vendo que as pessoas ficam um pouco apreensivas de dar a sua opinião, de responder e errar, né? Mas tudo que a gente for aqui colaborando vai ser importante. Ó,
uma ferramenta, um instrumento da ciência. Ótimo. Thaís também diz que entende como se fossem mudanças que ajudam a praticidade de coisas do dia a dia. Eu vou trazer para vocês agora dois conceitos aqui, não distintos, mas que complementam um ao outro, tá bom? Eu trago para vocês aqui, primeiramente, né, o conceito de Pinto, 2005, onde, primeiramente, para a gente abordar alguns conceitos de tecnologia, a gente precisa entender um pouco da parte etimológica, né? Então, por meio de um estudo etimológico, Pinto, 2005, conceitua como tecnologia um fundamento da técnica, certo? Então, ele entende como a teoria, a ciência, a discussão da técnica. E essas habilidades do fazer, né? As técnicas, né? As profissões e, generalizadamente, os modos de produzir alguma coisa. Então, Pinto traz esse entendimento como tecnologia, não só a parte física, né? Não só o material, né? Não só o recurso, mas sim a técnica, né? O fundamento da técnica. E já o conceito de Blaumer, de 1964, a Pud Fleury, 1978, trata de tecnologia como um conjunto de objetos físicos e operações técnicas, produzidas de forma mecânica ou manual, centralizando em fabricações industriais. Então, aqui eu trago um pouco mais sobre a questão de objeto físico que foi construído, né? Objeto e a operação técnica em si, né? Podendo ser produzido de forma mecânica, né? Automatizada ou manual. Ele traz aqui um modelo, né, de fabricações industriais. Então, eu trago aqui para vocês aqui, no slide anterior, a imagem de um pensamento, né, de um fundamento de algo realmente idealizado, né, uma técnica. E nesse slide agora eu trago para vocês uma imagem de várias tecnologias, né, vários objetos físicos. No nosso caso, tanto existem as tecnologias como objetos físicos e os lógicos também, né? Nesse caso aqui, nesse conceito dele, ele não abordou os lógicos, não era tão evidente, mas a gente também pode trazer como esses componentes, né, lógicos também, como tecnologias, né? E as operações também, né? Você efetuar uma operação em cima de um dispositivo ou algo, você está utilizando de tecnologia também. E tem mais uma perguntinha aqui para todos, né? Que é interessante a gente também procurar responder ela com a nossa opinião. O que é que vocês acreditam, então, que é software? Já vou deixar essa perguntinha aqui aberta. E quanto mais de informações a gente tiver, mais de respostas. Olha aí, boa resposta, Carlos Alberto. Parte lógica do computador. De fato, sim. O software é a parte lógica do computador. Alguma resposta a mais? Diferentes tipos de aplicativos, né? O aplicativo em si é um software, né? Ele trata esse conceito. Funcionalidades. Sim. As funcionalidades, elas na verdade estão dentro de um software, né? Ele vai ter funcionalidades, né? Ele vai ter toda uma lógica que ele é construído com suas funcionalidades, né? Gente, trazendo então respostas, né, a essa minha pergunta, o que é software, eu então vou trazer também um pouco de conceito, né, sobre o que é software, para a gente poder depois avançar para o assunto de software livre e software open source. O software ele tem como um papel de um produto, certo? Fornecendo todo o potencial computacional, né, todo o poder de processamento. E, simultaneamente, ele tem o papel de um veículo, né? Então, tanto ele é o produto, né, que é aquela parte computacional, como um veículo de distribuição de um produto. Ao produzir, gerenciar, adquirir, modificar, exibir ou transmitir informações. Então, toda a etapa de uso desse produto também, né? E atuando como a base para ter o controle total do computador. Através do sistema operacional, que é um tipo de software, certo? Fornecendo portais de comunicações, de informações através da internet e criando e controlando outros programas por meio de ferramentas de software em ambientes, né? Que são os aplicativos e os softwares do computador, dos dispositivos que a gente vem utilizar. Esse é o conceito de Prisma 2016. Avançando mais um pouco, em alguns pontos sobre software, eu entendo então como um conjunto de comandos lógicos, certo? De um computador com a finalidade de executar tarefas. Também trazendo
ao dicionário, uma pesquisa no dicionário, o software, ele realmente é o que se corrompe, certo? Por que se corrompe? E aí eu trago um sinônimo entre parênteses, o que se esculhamba, porque de fato é um sinônimo de corromper. Então eu lembro a vocês que o software ele pode ser corrompido, porque ele é lógico. Ele não pode ser quebrado fisicamente, entende? Então o software, com essa possibilidade, eu não consigo chutar e nem tocar no software, e sim xingar ele, né? Xingar também é um sinônimo de esculhambar, que também é um sinônimo de corromper. Então, o software ele é o que se corrompe. Ele é a parte lógica do computador, assim como o colega aqui, Carlos Alberto, falou. Ele é a parte lógica do computador. Eu tenho como exemplos aqui de softwares aplicativos, que são instruções realizadas pelo homem e executadas pelo computador, né? Então, aquelas funcionalidades que o João Filho falou, as instruções, né? Elas estão contidas no software, o homem, ele realiza essas instruções e o computador executa. E temos também os sistemas operacionais, certo? Que são softwares que interagem diretamente com os componentes do computador. Então, eu vou ter uma base de um sistema operacional interagindo diretamente com o hardware, certo? Que é o contrário de software, o hardware é a parte física, certo? Então, eu tenho a parte física, tenho um sistema operacional interagindo com essa parte física e os softwares e usuários interagindo com o sistema operacional. Eu trago uma imagem para vocês aqui de diversos tipos de software e aplicativos, né? E diversas plataformas também, desde o computador, de mesa, notebook, a tablets e smartphones. A Thaís lançou aqui um comentário, algum com suas especialidades e outros que já vêm instalados no computador para o seu funcionamento, isso. Então, eles vão ter funcionalidades e finalidades diferentes, né? E, bom, gente, já que a gente entendeu um pouco do que é software, do que é tecnologia, né? Eu trago para vocês agora mais uma perguntinha e quero mais respostas também, tá bom? O que são, então, software livre e open source? São a mesma coisa? São diferentes? O que são eles, então? E abro para vocês responderem também, tá bom? Alguém quer arriscar? Muito bem, Carlos Alberto. Carlos Alberto respondeu que é o que tem o código aberto para modificações. A gente vai entender um pouco sobre essa questão de ter código aberto, poder modificar. E aí, gente, mais alguém tem dúvida? Mais alguém quer responder sobre essa pergunta? Para que a gente possa avançar? Eu quero, inclusive, deixar um espaço no final dessa apresentação para que a gente possa discutir e debater sobre essa temática, tá bom? Lógico, para quem quiser também falar sobre esse assunto, né? Avançando aqui para a nossa resposta, né, da pergunta, e trazendo também outra pergunta, né, eu trago essa imagem para vocês, duas pessoas sentadas, né, não acredito que vocês vão saber responder, todos, mas alguém pode saber também quem são esses carinhas, e pergunto para vocês, o que é que a gente está tratando aí, né, o que é que tem nessa imagem, né, que equipamentos são esses, né, quem são essas pessoas? Alguém quer responder sobre isso? Esse não é o ENIAC, tá bom, Pablo? Mas ele compartilha de um conceito que o ENIAC tinha, né? Ele é um equipamento similar ao ENIAC. Para quem não sabe, o ENIAC foi um dos primeiros supercomputadores, um dos primeiros mainframes, certo? Já eletrônico, né? E aí, alguém sabe quem são esses carinhas? Alguém sabe que equipamentos são esses? Pode falar, gente, pode ficar à vontade, tá bom? E que local é esse? Eu tenho aí a fonte, né, dessa imagem. Pronto, João Paulo.
O conceito é parecido, certo? Esses carinhas são mainframes, certo? São computadores com um propósito similar a servidores, né? Mainframes, na verdade, são de um porte ainda maior. Nessa época, eram bem difundido o uso dos mainframes em laboratórios, em empresas, certo? MIT, AT&T e General Electric utilizavam muito esses equipamentos. Mas aqui na verdade, esse é um PDP-11, certo? O equipamento que está sendo utilizado. E quem está operando esses equipamentos, eu vou trazer para vocês, é o Ken Thompson, certo? Que está aí programando, sentadinho. E o Dennis Rich, em pé aí, conversando com ele, certo? E eu trago até uma informação na fonte, né? O site Nokia Bell Labs. Na verdade, Bell Labs é o ponto que eu quero focar. Bell Labs era um laboratório da AT&T, certo? Uma empresa de telecomunicações norte-americana, certo? Acho que muitos devem ter ouvido falar nela. E voltando aqui, né? Nesse momento estava sendo, não vou afirmar que essa foto é a foto do desenvolvimento, né? Mas nesse período, nessa época, né? Estava sendo utilizado e desenvolvido o Unix, certo? Unix é um sistema operacional de grande porte que foi criado inicialmente por meio dessas três pessoas assim que eu falei para vocês, né? Três pessoas não, três locais, né? Instituições que eu falei. A Bell Labs, um laboratório da AT&T, como empresa de telecomunicações, né? Como alguém comercial, né? O MIT, né? O Massachusetts Institute of Technology, né? Muitos devem ter ouvido falar esse nome, não se conhece esse nome, né? E a empresa também General Electric, né? Então, nesse momento, eles desenvolviam o Unix, que o Unix é um dos pais de grandes sistemas operacionais hoje utilizados no mundo, né? Posso trazer para vocês aqui exemplos de sistemas operacionais que tem como base, né? Ou base ainda utilizando, ou base de inspiração, né? De código para desenvolvimento de sistemas, o Linux. O Linux é as distribuições Linux, né? Ou o GNU Linux. Eu posso dar como exemplo de um sistema operacional desenvolvido com base, certo? No código-fonte do Unix. Também temos exemplos aqui de outro sistema que vocês devem conhecer também, que é o Mac OS X, certo? Então, sim, o Mac OS X, ele é, e por isso também que ele é bem parecido, né, na interface de comandos dele com o Linux, né, com as distribuições Linux, porque o Mac OS X, ele realmente traz uma bagagem, né, do Unix, né? Então, ele foi desenvolvido em cima do código-fonte do Unix. Assim como a gente tem também os dispositivos iOS e Android também, que trazem também como essência, né, o desenvolvimento do Unix, do código-fonte do Unix. FreeBSD também. Na verdade, o FreeBSD foi uma distribuição que foi desenvolvida em cima do Unix, certo? O FreeBSD utilizava Unix, certo? O BSD utiliza o Unix, né? O FreeBSD é a versão livre do BSD, certo? O BSD é um sistema operacional da Universidade de Berkeley, que utilizava o Unix, e foi em cima disso mesmo que vocês estão conversando, né? O Endless OS, ele é uma distribuição Linux, na verdade, né? Então ele também traz essa bagagem, a inspiração do Unix, mas o Felipe comentou o FreeBSD, e eu posso trazer não o FreeBSD, mas em si o BSD como uma das inspirações para termos hoje o Linux, né? Porque o BSD utilizava o Unix como linguagem, né, como sistema base, e a partir disso, então, avançando mais um pouco, eu vou falar um pouco sobre software livre e open source, né? Então, foi a partir disso que vieram algumas necessidades de criar algo totalmente aberto, porque o Unix, ele veio a ser desenvolvido por essas empresas, por essas parcerias, né? Depois outras universidades, né? Como eu disse, a de Berkeley, ela tomou à frente a distribuição, né, do BSD, mas né, nesse período, né, de década de 50, 60 e 70, estava sendo muito discutido a questão de licenciamento de máquinas, né, de sistemas operacionais, perdão, porque o foco era, pelo menos pela Microsoft, não, pela IBM, era a venda de máquinas, de hardware, né, e aí Bill Gates teve a ideia de realmente licenciar o seu sistema operacional, vender junto, mas também trazer a possibilidade de vender não só para a IBM, mas para outros computadores, né, o seu sistema, e aí realmente muitos softwares começaram a realmente trazer a perspectiva de serem open, né, serem free,
ou terem direitos de comerciais, né, de venda, como o nosso exemplo aí da Microsoft e também os macOS. Mas vamos lá. Vamos falar então um pouco sobre software livre e open source, né? Então, as práticas de compartilhamento de software e de código-fonte de forma gratuita se dão por volta do final da década de 1940 e do início da década de 1950. Um período, né, onde eu falei agora que os mainframes estavam em grande ascensão. Então, ficou estabelecido esse período, o período em que os fabricantes de computadores viam o hardware como a propriedade de maior ou total valor, comparado aos softwares, né, que eram vendidos juntos e não havia até o momento a necessidade de empresa não disponibilizarem o seu acesso ao código-fonte dos programas, né, e também impedir esse compartilhamento. Foi realmente a partir desse momento, né, que viram a necessidade de realmente dar mais atenção aos softwares, né, não só ao hardware, não só ao conjunto de hardware com o software ser vendido, que muitas empresas começaram a fechar seus códigos, certo? O acesso aos seus códigos, e então surgiu a necessidade, né, no final da década de 70, né, com a chegada dos computadores pessoais, né, a difusão dos computadores pessoais, que também veio a explosão de empresas de desenvolvimento de software, né, que eu falei agora há pouco para vocês, a Microsoft, a Apple também, né, com o macOS. Esses softwares, então, começaram a ser vendidos separadamente do hardware e trazendo uma alta monetização, né, uma alta capitalização para esse desenvolvimento. E essas empresas, consecutivamente, começaram a usar leis de proteção de direitos autorais, que, inclusive, gente, é um assunto que vai ser falado na oficina que a gente trata sobre direitos autorais, certo? Que seria o tema de segunda-feira, né? Mas vai ser reagendado, vocês vão ter acesso a um vídeo gravado, tá bom? Então, foi nesse momento que essas empresas começaram a usar das leis de proteção e direito autoral, como copyright, e, consecutivamente, elas inviabilizaram, né, o fornecimento, que antigamente era aberto, do seu código-fonte. Então, os produtos, se eu empresário desenvolvedor de um software X, entrego ao meu cliente que está comprando aquele software, junto com ele, eu entrego o meu código-fonte aberto, eu estou dando para ele uma possibilidade de ele duplicar, de ele vender e de eu não lucrar mais com aquele software, né? Então, era essa a perspectiva que se tinha nesse período, nesse momento, né? Então, surgiu o projeto GNU. Vou falar um pouco sobre o projeto GNU. Ele teve início, né, em 1983, com a necessidade de se criar, então, um sistema operacional totalmente livre. Lembrem essa palavra, livre. Sem ter dono, né? Onde não se trazia a ideia de ter um dono, mas preservando a autoria original. Então, o autor daquele software, daquele sistema, ele permanece sendo preservado, mas aí eu posso sim ter outras possibilidades com esse software, né? Que eu vou falar, que é a possibilidade de cooperação dos usuários, porque na época quase todos os softwares já eram proprietários, né? Então, o sistema operacional GNU, ele foi criado com a intenção de ser compatível com o Unix, que era um sistema operacional, como disse, bastante utilizado pelas comunidades acadêmicas, né? E o MIT, a empresa também AT&T e a GE. Então, ele teve o GNU, esse nome escolhido justamente de forma proposital por ser um acrônimo, né? Ou seja, ser uma sigla recursiva, que era uma prática dos hackers, né? Ainda é uma prática muito utilizada por hackers, que é usar acrônimos para nomear. E acrônimo recursivo é o quê? É dizer que GNU significa justamente GNU is not Unix, né? É uma tradição hacker, você usar esse tipo de acrônimo. E aí trago para vocês aqui no próprio nome, né? GNU, GNU, significa GNU também, not, de não, Unix. Então, era afirmando que o GNU, ele não é o Unix. Ele é inspirado no Unix, realmente usou como base para ser construído o Unix, mas não é o Unix, certo? Então, avançando mais um pouco, no início desse projeto, né, do projeto GNU, realmente devido à grande complexidade para construir esse sistema operacional similar ao Unix, que já vinha com grande maturidade, né, foi inclusive, gente, a partir desse desenvolvimento que se avançou da linguagem B para a linguagem C, certo? Se não me engano, foi Dennis Witch quem criou a linguagem C, e o Ken Thompson era da B, ou foi vice-versa, não posso afirmar 100%, mas esses caras foram desenvolvidos com essas linguagens, né? Linguagem que até hoje ela é utilizada no mundo, né? A linguagem C. Então, realmente, por ter essa grande complexidade de se criar um sistema similar ao Unix,
com todos esses componentes, né? Kernel, compiladores, editores, formatadores de texto, clientes de e-mail, interfaces gráficas, bibliotecas, jogos e entre outros, se teve, então, a partir dessa grande complexidade, a necessidade de ter mais colaboradores, né? Porque quem foi o grande fundador desse projeto da Free Software Foundation, né, do GNU, foi o Richard Stallman, né? Que, inclusive, essa é uma referência que eu estou utilizando do próprio autor, certo? Então, teve realmente essa necessidade de ter mais pessoas colaborando com essa fundação, né? Para poder, então, desenvolver esse sistema operacional GNU, né? Então, eu trago para vocês com essa necessidade, né? O Richard Stallman, então, funda a Free Software Foundation, que é a FSF, né? E através do manifesto GNU, certo? Que foi um manifesto onde ele escreveu em 85 esse manifesto e relatou algumas coisas sobre esse projeto, né? Sobre o projeto GNU, né? Como, o que é, como é que ele foi escrito, será escrito, né? O manifesto GNU, o motivo da sua compatibilidade com o Unix, certo? Então, ele justificava nesse manifesto também essa motivação, como ele pretendia, então, disponibilizar, certo? Como a comunidade pode contribuir, como os usuários de computadores serão beneficiados, que foi uma grande sacada, né? Trazer para a comunidade a interação com os usuários, tornar o usuário ele realmente parte do desenvolvimento desse software, e entre outros diversos argumentos, né? E relatos. Então, gente, através da criação do Manifesto GNU pela Free Software Foundation, foi criada, então, as liberdades essenciais da GPL. GPL, vou já explicar mais à frente, que é o tipo de licenciamento que foi criado, certo? Para esse tipo para o GNU. Então, foram criadas as liberdades essenciais, que eu trago para vocês 4 liberdades, né, que estou listando aí, que é a liberdade 0, a liberdade de executar o programa como desejar. Então, o usuário ele tem a liberdade de executar o programa como ele quiser, para qualquer finalidade e propósito. A liberdade 1, que é a liberdade de estudar como o programa funciona, né? Então, eu consigo realmente ter acesso ao código do programa e estudar como ele funciona e adaptar ele para as minhas necessidades, customizá-lo para minhas necessidades, né? Então, para tanto, como eu disse, né, eu preciso ter o acesso ao código-fonte. É um requisito, né, para que eu possa estudar e adaptar para mim, é ter o acesso a esse código-fonte, né? Que o código-fonte é a receitinha, né, do software, são todas as informações-fonte do software. Então, é um pré-requisito que eu tenha acesso a esse código-fonte. E a liberdade 2, né, que é a terceira liberdade, é a liberdade de redistribuir cópias de modo que você possa ajudar o próximo. Então, ele tinha essa finalidade, que eu posso realmente pegar aquele software, aquele sistema, entendê-lo, estudá-lo, certo? Executá-lo, né, que é a primeira, executá-lo, entendê-lo, estudá-lo, adaptá-lo, melhorá-lo, customizá-lo e, enfim, poder redistribuir para outras pessoas, né? Eu posso, então, pegar um software, melhorar ele, adaptar ele para um tipo de demanda e redistribuir esse software. E, por fim, ele traz também a liberdade 3, que é a liberdade de distribuir cópias de suas versões modificadas para outras pessoas, como eu falei, e dessa forma você pode dar a toda a comunidade a chance de beneficiar de suas mudanças. Para tanto, também pede como requisito, né, esse código-fonte, o acesso a esse código-fonte. Gente, essas são as informações das nossas liberdades da GPL, certo? A gente vai ver um pouco rapidinho algumas outras diferenças que tem, tá bom? Vou falar também. Então, gente, avançando mais um pouco, né? Realmente, o projeto GNU já estava bastante difundido através da internet, certo? E chegando nesse período, em meados de 92, muitos programas e ferramentas já estavam desenvolvidas, certo? Faltava apenas uma coisa, o núcleo, o kernel do sistema operacional. Então, existia, assim, uma comunidade GNU já desenvolvendo diversos tipos de programas, editores, compiladores e outras ferramentas, mas o kernel, né, o núcleo do sistema operacional, que iria realmente unir todas as ferramentas e interagir com o hardware, ainda não estava construído, ainda faltava, né? Então, foi a partir desse momento que surgiu Linus Torvalds, certo? Apenas esse cara, o finlandês Linus Torvalds, ele conseguiu desenvolver o Linux, certo? Que é o Linux for Unix, né? Que ele trouxe essa explicação. O Linux, né? É o sistema dele, né? O kernel dele, na verdade,
com essa informação que ele trouxe de Linux OS for Unix, né? Então, foi a partir disso que ele proporcionou que realmente fosse criado o sistema operacional GNU Linux. GNU, do projeto GNU, né? Onde fala GNU não é Unix, e tendo o kernel, né? Tendo o núcleo do sistema, o Linux, que hoje a gente conhece, né? Difundido como sistema operacional Linux, né? Existem vários conceitos, né? De quem é do lado do código, quem é do lado do open source, que defende que o sistema é Linux, já quem é mais assim pro lado da Free Software Foundation, né, do software livre, defende que tem que ser chamado de GNU/Linux. Eu trouxe essa nomenclatura porque se trata realmente tô falando do histórico, né, da GNU, junto com o Linux. Então, foi criado o sistema operacional GNU Linux, que nós temos hoje conhecido como as distribuições Linux, né, que é um sistema operacional completo, certo? Multifuncional, e ele é livre, né? Livre dentro das liberdades que a GPL garante, né? Aquelas 4 liberdades que eu falei. Existem outras distribuições, gente, que não são GNU Linux, mas elas utilizam o kernel do Linux e elas não contemplam aquelas 4 liberdades, elas contemplam outro tipo de licenciamento, né? Que eu vou falar rapidamente com vocês um pouco, tá bom? Falando um pouco sobre esses tipos de licenciamento, né? Eu trago para vocês um conceito embutido no tipo de licenciamento da GPL, certo? Que é a licença que eu falei para vocês agora há pouco, né? Do projeto GNU, da Free Software Foundation, que é o conceito de copyleft. O que é o copyleft? Vocês podem até ver na imagem que eu trouxe desse slide, ele é o conceito inverso de copyright, certo? Então, o que é que ele restringe? Ele restringe que você tenha direito de cópia. Você não pode incluir um copyright nele, certo? Então, ele é feito para quê? Para assegurar a liberdade de copiar livros, imagens, músicas e diversas outras coisas, como softwares também. Então, eu posso utilizar um tipo de licença copyleft, né, o licenciamento copyleft, caso eu queira disponibilizar esse meu produto, né, esse meu livro, imagem, e não realmente restrinja ao copyright, certo? Então, como eu disse para vocês agora há pouco, a restrição imposta pelo copyleft, né, ela é a restrição de violar a licença GPL, as liberdades da GPL, não só aquelas 4, como todo o manifesto que ele inclui, e também eu tornar o meu software livre, um software que foi criado originalmente como livre, eu não posso realmente trazer a ideia de ele se tornar proprietário, tá bom? Então, se eu tenho um software que hoje é livre, que ele utiliza o tipo de licenciamento copyleft, ele jamais, em sua existência, poderá se tornar proprietário. Se eu penso em distribuir uma versão e quero que ela, mais à frente, a comunidade possa tornar proprietário, lembrando, proprietário, eu vou exigir direito de uso, são outras coisas. Existem softwares que são pagos e livres, tá bom? Existe essa diferença, a gente vai falar um pouco sobre isso. E realmente é a restrição que a nossa copyleft, né, a licença que a GPL utiliza, de tornar um software que era livre e proprietário, tá bom? O Felipe Souza também trouxe aqui a informação que uma pergunta, na verdade. O Regata OS existe por conta do Linux ser livre? Felipe, eu te confesso que esse Regata OS eu não conheço, tá bom? Eu não conheço. Eu vou pesquisar sobre esse sistema, porque hoje em dia, o que eu posso trazer de informação para vocês acerca de sistemas livres, né, e distribuições Linux, é que a cada dia pode ser lançada uma nova. O Linux é um kernel, o Linux é um núcleo. Então, a partir desse núcleo, eu posso pegar esse núcleo e construir um sistema operacional contemplando vários tipos de aplicações que eu tenho interesse, certo? Então, diariamente, podem ser criadas novas distribuições Linux, certo? Com base no kernel Linux e em softwares, sejam eles GPL 100% ou não, tá bom? Então, existem distribuições, esse Regata Linux, ele pode inclusive ser um software open source, mas não livre, por não utilizar, né, em todas as suas, posso dizer, suas aplicações, softwares que sejam livres. Vou dar um exemplo para vocês, gente, de uma distribuição Linux que ela é 100% livre. Livre eu falo não de gratuito, livre eu falo de software livre, de contemplar, né, o licenciamento da Free Software Foundation. O Debian. O Debian hoje é um sistema operacional de porte de servidor e também de desktop, de grande porte,
Ele tem uma comunidade que desenvolve e ele utiliza, em sua essência, somente software livre. Ah, mas eu quero instalar um driver de uma interface de rede minha. Ele te dá, sim, você tem que dar um ok lá, dizendo que você está favorável àquilo, de você baixar softwares terceiros, né? Inclusive, em grande parte das instalações dos nossos sistemas operacionais Linux, quem já instalou deve perceber que na hora da instalação, você escolhe a opção de atualizar automaticamente, né, durante a instalação, e também você tem a opção de escolher usar software de terceiro, né? Você tá dando um ok, né? Você está de acordo em realmente não utilizar somente o software que o sistema te oferece, mas sim um outro software que não seja livre, mas eu estou utilizando no meu sistema, certo? Obrigado pela informação, Felipe. Ele é uma distro Linux BR. Eu desconheço ele, tá bom? Porque realmente eu sou mais tradicional, eu utilizo mais Debian, CentOS, Red Hat, Fedora, uma distribuição que eu, inclusive, uso muito, tá bom? Mas foi bom saber também dele. E avançando aqui mais um pouco, gente, já perto aqui da nossa conclusão, né? Eu trago para vocês aqui o exemplo, né? Na verdade, um comparativo que eu falei agora há pouco, dos tipos de software livre e open source, né? E existe sim uma diferença, não confundam. Software livre, a nomenclatura software livre, ela é específica para o tipo de licença, né? Tipo de licença da GPL, certo? O software não é livre porque ele é gratuito, não só por isso. O software livre ele pode inclusive ser pago, tá bom? Eu vou falar um pouco agora sobre isso, onde eu vou trazer os pontos do software livre e do open source. Bom, então falando sobre isso, o software livre, né, com o conceito de free software, ele é diferente de software gratuito, que é o freeware, certo? Ele assegura aquelas 4 liberdades que eu falei da GPL, certo? As liberdades essenciais. E eu trago aqui essa observação. Nem todo software livre, ele é open source. Ele automaticamente, o acesso ao código-fonte dele está garantido. Mas nem todo software open source, né, ele vai ser livre. Como eu acabei de falar durante a apresentação, né, vai ter software que seja open source, né, o código-fonte está acessível, mas ele não garante aquelas 4 liberdades. Ele pode, inclusive, ir contra uma daquelas liberdades, e por isso existe o tipo de licenciamento, né, que é o open source também, tá bom? E aí, dentro das licenças open source, a gente tem diversas licenças, eu vou até falar alguns tipos aqui para vocês. Mas, basicamente, é isso, e Stallman, Richard Stallman, que foi o criador, o fundador da Free Software Foundation, né, consequentemente do GNU, do Manifesto GNU, ele faz até um comparativo, né? O livre do software livre, ele é livre de liberdade e não de preço, tá bom? Então ele é livre de liberdade, porque ele garante aquelas 4 liberdades que eu falei, não de preço. Eu posso ter um software livre e posso querer cobrar um valor sobre ele. Garantindo as liberdades que eu falei, posso inclusive cobrar, sim, posso pegar um software, modificar, né, redistribuir e cobrar um valor para aquela redistribuição, certo? Não impede isso, tá bom, gente? O livre é de liberdade. Ele tem que, para ser software livre, tem que estar assegurado aquelas 4 liberdades essenciais da GPL. Se garantiu aquelas liberdades, então ele vai ter um tipo de licenciamento copyleft vinculado a uma GPL. A licença que ele vai utilizar é a GPL, nas suas versões 2, 3, acredito que hoje é a 3 atual, tá bom? E, em contrapartida, né, parecido, mas diferente, a gente tem o código fonte aberto, né, que são os tipos de software open source, né. Como eu falei que existem as tecnologias open source, né, vamos já chegar a esse conceito do que é que se trata isso mesmo. O software open source, ele permite sim o acesso ao código, né, como eu disse, o código-fonte dele é aberto, mas ele não está restrito, né, a todas as exigências da GPL. Como eu falei para vocês, a GPL, ela garante aquelas 4 liberdades. Pode ser que o desenvolvedor ou a comunidade não tenha interesse por aquelas liberdades. E ele venha a utilizar, então, um tipo de licenciamento open source, certo? O open source ele pode permitir ou não modificações. Eu vou dar um exemplo para vocês. A Red Hat, né, todos os softwares dela são open source, certo? Ela é uma empresa que lucra com softwares open source, mas não são livres, certo? E, inclusive, com base no software open source, vou dar um exemplo, o Red Hat Enterprise Linux, que é o RHEL, muito conhecido nas empresas, né? É um software muito utilizado para servidores, certo? Com base no Red Hat Enterprise Linux, foram criadas várias outras distribuições, como o CentOS, muito difundido também, está tendo uma modificação atualmente, né? Como o Oracle Linux, certo? O
O Oracle Linux também tem base do Red Hat Enterprise Linux. Basicamente, o CentOS, o Oracle Linux e o Rock Linux são clones, né? Pegaram o código-fonte do Red Hat e fizeram uma nova distribuição. E esses sim, podem ser modificados. Esses sim, né? Eles estão em cima de outro tipo de licença, né? Que permite essa modificação. Tá bom, gente? Até agora tem ficado alguma dúvida? Vocês querem fazer algum comentário acerca desses assuntos? Sei que eu passei um pouco rápido, mas é porque eu quero deixar um tempinho para a gente discutir, né, no final. Ou não, se for o caso, a gente já encerra a nossa palestra já já. Nosso mini curso já já. Então, gente, fechando um pouco então desse entendimento desse assunto, né, que foi a pergunta inicial, que são tecnologias open source, né, a gente entendeu um pouco sobre o que são tecnologias, né, entendemos um pouco sobre o que são softwares, tipos de software, né, livres e open source, então vamos trazer então um pouco dessa resposta, o que são tecnologias open source. São um conjunto, né, eu posso então conceituar como um conjunto de recursos, objetos físicos, lógicos e operações técnicas, trazendo o conceito lá de tecnologia, né, que respeitam a liberdade do usuário. E aí eu trago aqui a liberdade, né, contemplando tanto a parte do livre, mas trazendo mais para as liberdades que o open source em si assegura. Que o open source, os movimentos do open source, que eu lixo abaixo, eles querem assegurar basicamente isso, que é o usuário utilizar, melhorar e compartilhar aquele software, ou nesse caso, aquela tecnologia, com acesso aberto, né, e destinado a atividades e objetivos diferentes. Então, eu trago para vocês aqui exemplos de licenças, né, de licenças de uso open source, né? A Open Source Initiative, que ela foi realmente fundada a partir inclusive de vários desenvolvedores do Unix, certo? Em grande parte da comunidade. Então, hoje existe essa open source, a Open Source Way, que a Red Hat desenvolveu, né, fundou, e também existe a associação de open source hardware, né, que é a Open Source Hardware Association, que aí traz a questão de hardware open source, não livre, mas open source, né, que vou dar um exemplo para vocês, que é a gente trabalhar com, por exemplo, Arduino, né, que são hardware, então, o próprio Arduino, hoje, Arduino é proprietário, certo? Mas o código-fonte dele, ele é aberto. Então, hoje eu consigo criar uma placa similar ao Arduino com acesso ao código-fonte dele que eu tenho. Então, ele está incluso na Open Source Hardware Association, certo, gente? Então, gente, basicamente sobre esse conceito de tecnologias open source é isso. Eu vou trazer para vocês algumas imagens, certo? Já finalizando aqui nosso mini curso, algumas imagens, né, sobre um sistema operacional que está sendo customizado aqui pelo laboratório que eu faço parte, né, que é o LabPan, que é o produto, inclusive, que eu falei para vocês da minha pesquisa do mestrado, né? Ele é uma distribuição Linux, certo? Ele tem como base o Debian e o Raspberry Pi OS, certo? E aí eu vou trazer para vocês aqui um compilado das funcionalidades que ele vai ter. Eu vou apresentar para vocês através dessas imagens. Não tem como a gente fazer uma prática aqui, porque seria interessante mesmo presencialmente, né? A gente fazer práticas com ele. Mas avançando aqui, essa é a imagem, né, da nossa desktop, na nossa área de trabalho do sistema operacional, né? Inicialmente, pretende-se dar o nome para ele de LabPan OS, certo? Essa aqui é a área de trabalho, onde eu vou ter os ícones da área de trabalho, vou ter os ícones do menu, né, da barra aqui de tarefas. Lembrando, essa distribuição, né, ela está sendo customizada para uso especificamente no Raspberry Pi, certo? Também pretendemos abrir o uso dele para versões desktop, inclusive está sendo customizado com essa mesma interfacezinha, uma versão para desktop, tá bom? Não está disponível ainda, mas se alguém quiser colaborar, inclusive com o laboratório, né, deixa aqui aberto o convite, tá bom? E, inclusive, se alguém quiser colaborar com esse software também, trazer outras funcionalidades de melhorias, pretendemos, inclusive, abrir uma comunidade envolvendo esse software, tá bom? Eu vou deixar os links para vocês, inclusive o link de um grupo no Telegram que está sendo criado para isso, tá? Então, voltando aqui, né, avançando sobre as imagens e recursos desse sistema operacional. O menu dele traz um compilado de aplicações educacionais. A finalidade dele, como eu disse para vocês, né, é para educação.
onde pode ser utilizado softwares educacionais para a educação básica. Eu já vou mostrar para vocês alguns. E também para outras finalidades, né? Qualquer uso. Mas a principal finalidade é a educação. Então, nesse menu, eu trago aplicações, eu trago acessórios, aplicações educacionais, aplicações para o ensino de programação, para desenho de projetos, escritório, entre outros. Dentro de aplicações educacionais foi separado, né, 4 seções, né, quatro subpastas, aplicações voltadas, então, para o ensino de ciências e matemática, ensino de idiomas e pesquisas educacionais, né. Dentro do ensino de ciências, eu vou listar para vocês alguns softwares que ela contempla, né, que essa distribuição contempla. O Causium, que é para finalidade de ensino de química, vou falar, na verdade, a finalidade para vocês. Química, geografia, certo? Astronomia, física e ciências no geral. Ensino de matemática, temos também diversas aplicações que estão sendo testadas, né? Lembrando, essas aplicações já foram criadas e desenvolvidas. A finalidade dessa distribuição é trazer uma interface customizada, né? E contemplando essas aplicações para essas áreas, certo? Dentro de matemática, eu tenho diversos softwares, como exemplo, o Cantor, FreeMatch, GeoGebra, bem conhecido, entre outros. Vou avançar para vocês aqui uma imagem do GeoGebra, né, que ele é para ensino de geometria, a execução dele. E aqui, um print screen retirado da aplicação sendo executada em um Raspberry Pi, né. Na verdade, a versão do Raspberry Pi que foi executada, essa versão dessa distribuição, foi uma Raspberry Pi 2. Então, como vocês viram, a Raspberry Pi 2 ela já tem um poder de processamento mais fraquinho para a atualidade, mas mesmo assim ela conseguiu desempenhar funções bem interessantes. E aí temos outras aplicações também, para ensino de idiomas, né? Pesquisas educacionais, que é o famoso R, que trabalha com análise, né, educacional, trabalha com ele, e também trabalham muito com o SPSS da IBM. Porém, a comunidade, né, GNU, criou o GNU PSPP, que ele é basicamente a mesma finalidade do SPSS. Vocês podem até perceber que é uma prática comum deles inverterem algo, né? Nesse caso, o GNU PSPP é um software similar, alternativa ao SPSS da IBM, e ele inverte também a questão das letras, né? SPSS é invertido por PSPP. Então, temos essas aplicações que eu listei para vocês, né? Dentre outras, eu trago também para o ensino de programação, né? Um compilado de ferramentas para IDE de Arduino, para desenvolver Arduino, para Python, jogos educacionais voltados para a programação, certo? Trago para vocês uma imagem aqui da execução do Arduino, da IDE Arduino, né? No Raspberry Pi. Outras ferramentas para desenho de projetos, né, prototipação, como Fritzing, o GEDA, entre outros, o KiCad também, entre outros. Então, voltando, gente, tem todo um compilado de ferramentas educacionais e também para outras finalidades, né? Outros jogos aqui listados também, compilados. E vou trazer para vocês a execução também de navegadores, né? Que nós utilizando o Firefox, na aba da UFC, Universidade Federal do Ceará, o portal da UFC, e a página do nosso laboratório, né? A página inicial do nosso laboratório. E, gente, é isso. Finalizo aqui a apresentação desse curso, sobre esse produto, né? Sobre os conceitos de software livre, open source, certo? Tecnologia como um todo, certo? Do single board computer, né? Das single board computers, nós não temos somente a Raspberry Pi, certo? No nosso laboratório, inclusive, a gente utiliza também a Orange Pi, que é outra placa, por se tratar da Raspberry Pi ter o código-fonte do hardware aberto, como eu listei para vocês há pouco, né? Existe também essa possibilidade com Arduino. Criaram-se, então, projetos similares ao Raspberry Pi. Tem a Orange Pi, tem a Nano Pi, tem a Banana Pi. Existem diversas hoje no mercado. E é isso, vou deixar alguns links aqui para vocês, como o link do nosso LabPan OS, ainda na versão alfa, do Raspberry Pi OS, que já está disponível aí no
no Google. Alguns links meu de contato, tá bom, gente? Meu Instagram, Facebook, Twitter, meu Telegram. O grupo que eu falei para vocês do Telegram é esse, OpenTech BR. A finalidade desse grupo é realmente criar uma comunidade em cima de softwares open source, tá bom? E do desenvolvimento desses nossos softwares, single board, né? E trago para vocês também o link aqui do meu blog e dos meus contatos de e-mail, caso vocês tenham interesse em a gente debater um pouco mais na frente sobre essa temática, né? Envolvendo softwares open source, livre, tecnologias open source, livre, cloud computing, IoT, etc. E é isso, gente. Aqui os links das nossas redes sociais do LabPan, certo? YouTube, Facebook, Instagram e o nosso blog, né? Site. Deixo as referências aqui utilizadas. E meu obrigado também a vocês novamente por esse momento. Caso vocês tenham agora interesse em debater algo, discutir algo, podem ficar à vontade. Esse momento realmente eu deixei para isso, tá bom? Caso não, a gente prossegue aqui para encerrar nosso mini curso, né? Eu te agradeço, Gabriel. Obrigado mesmo. E fiquem à vontade para debater, para trazer algum questionamento sobre essa temática, né? Para que a gente possa aproveitar esses minutos aí restantes. Obrigado, gente. Obrigado pelo agradecimento mesmo aí da apresentação. Tratando em breve, né, mais para frente também trazer outras temáticas, como algo mais específico em IoT, né? Oficinas envolvendo Raspberry Pi. Se vocês tiverem interesse, seria bem legal também a gente fazer oficinas presenciais, né? Com o uso das Raspberry Pi e outros single board. Falar um pouco mais sobre Linux, que realmente é a área que eu sou entusiasta, né? Até comentando com alguns colegas de vocês naquele dia da acolhida, a gente falou, eu era muito militante de software livre, né? Mas aí eu meio que entendi algo, que existe um meio termo. Quando você milita algo, você fica muito ao extremo de um, entendeu? Hoje eu sou entusiasta, né, de open source, então hoje eu realmente tenho essa felicidade, né, essa alegria pelo open source como um todo, software livre também, mas não me restringe ao software livre, né? E o que eu posso trazer para vocês como exemplos aqui, né, para as carreiras de vocês, é que com o open source a gente consegue desenvolver tudo, né? A gente não se restringe a uma tecnologia só. Até falando sobre esse assunto, vocês como desenvolvedores, como analistas de sistemas, vocês vão utilizar muitas ferramentas, acredito eu, open source. O próprio código-fonte, o PHP, ele é open source, certo? Ele é uma linguagem open source, né? É uma linguagem realmente muito difundida hoje na web, é uma das mais utilizadas na web. Os próprios servidores para hospedagem dessas linguagens, desses sites, né? Apache é open source. Servidores de bancos de dados muito utilizados, MySQL, PostgreSQL, são open source, certo? Os próprios servidores para essa infraestrutura, né? Os Linux, são open source. Então, assim, realmente vocês vão utilizar e vão estar bem imergidos com essa atmosfera. Recomendo que vocês não se restringam a um produto, a uma ferramenta em específico, né? Mas sim procurem sempre conhecer tudo, né? Ferramentas agora trazendo aqui para a área, falei um pouco de banco de dados, né? Postgres, MySQL, mas na área de segurança existem muitas ferramentas open source, inclusive pagas, mas também temos muitas ferramentas fechadas, proprietárias também, como temos open source, né? Temos uma distribuição Linux, inclusive voltada para a área de pen test, né? Que são testes de penetração, testes de invasão, onde um perito ou um ethical hacker, né, que é aquele analista de segurança para o bem, o ethical hacker, ele é isso, né, ele é o cara que tem o conhecimento, mas vai buscar encontrar as vulnerabilidades da empresa. Então, ele vai utilizar muito isso. Então, temos distribuições Linux envolvendo essa temática, né? O Kali Linux é uma delas, que eu posso sugerir para vocês. Ele vem como sucessor do Backtrack. Já usei o Backtrack também antigamente. Eu vi que tem duas perguntinhas aqui, deixa eu ler aqui. Uma dúvida do Gabriel. O que acha que mais distancia as pessoas do Linux? A complexidade dele ou o comodismo com o Windows mesmo? Gabriel, tinha alguns conceitos antigamente, certo? O que eu acredito hoje que distancia muitas pessoas do Linux é o fato da gente já ser imergido nas escolas com o Windows, né? A Microsoft ela vai oferecer parcerias de uso do Windows nas escolas e foi de fato a distribuição, né?
o sistema operacional mais difundido para o usuário final. Porque, antigamente, as distribuições Linux, elas não eram tão atrativas, né? Elas não eram tão atrativas de interface. Já hoje, não. Já hoje nós temos distribuições mais, ao meu ver, mais atrativas, né? Do que o próprio Windows 10, por exemplo. Eu uso também, eu sou usuário Debian, sou usuário Fedora, sou usuário GNOME, porque o Debian e o Fedora que eu utilizo são GNOME. Eu sou entusiasta do GNOME, do movimento GNOME, certo? Era membro contribuidor do Fedora antigamente, hoje estou um pouco mais afastado, mas até meu e-mail que eu botei no contato. Deixa eu voltar para vocês aqui, meus contatos. Até o meu e-mail, ele é do Fedora Project, mas enfim, sou usuário dessas interfaces e vejo que elas avançaram muito, certo? O GNOME, ele avançou fantasticamente, ele é muito interativo, muito intuitivo, certo? O Ubuntu, que inclusive usava outra interface gráfica, usa hoje o GNOME, certo? Então, assim, a gente tem a cada dia avançado nessa questão de ter interfaces mais atrativas. Ao meu ver, era realmente essa questão de ter interfaces mais amarradas, e, gente, quando você realmente utiliza uma ferramenta, é normal que você realmente se acostume com ela e não queira ir para outra. Eu acho que hoje o que ainda deixa as pessoas mais dependentes do Windows é a restrição que elas têm a outras ferramentas de escritório, por exemplo. A gente aqui na universidade, a gente tem licença sim para as máquinas Windows, mas para ferramenta de escritório, como o Microsoft Office, a gente não tem. E muitas pessoas ainda têm dificuldade para aderir ao LibreOffice, entendeu? Ao Google Drive, por exemplo. Então, realmente, tem essa questão também, porque o pacote Office, eu posso falar isso, né? Eu não sou militante de software livre mais, então eu sei a vantagem e o bom de cada um. A Microsoft Office, para mim, o grande bandeiras é o pacote Office. O pacote Office ele é excelente. O suíte de escritório deles é excelente. O Microsoft Word, o Excel, o PowerPoint são maravilhosos. Então, realmente, para utilizar um pacote desse pago no Linux, eu tenho que fazer todo um procedimento que às vezes o usuário não quer, né? Mas, a meu ver, é isso, certo? Gabriel já deixou aqui o link da frequência, tá bom? Para vocês registrarem. Também vou ver aqui a pergunta da Thaís. Qual dica você daria para alguém que está começando nessa área, está meio perdido? Pronto. Eu até ia falar sobre as distribuições, né? Eu uso Debian, uso Debian, uso Fedora, e também tem uma distribuição, uso o Kali Linux também, mas tem uma distribuição que eu tenho usado muito já há uns 5 anos, e agora eu voltei a utilizar ela no meu notebook, que é o Elementary OS. Vou até colocar aqui para vocês o nome dela. Essa distribuição, gente, eu acho a interface dela, inclusive, melhor do que a do próprio Windows 10, certo? Mais trabalhada, mais bonita, naquela pegada bem light, bem minimalista, e ela traz uma essência de macOS. Então, ela realmente é muito próxima do macOS, certo? E tem toda a base do Debian. É uma distribuição que foi desenvolvida em cima do Debian. Então, ela é maravilhosa. Recomendo. Eu quero começar a utilizar Linux. Cara, vai para o Elementary OS ou para o Ubuntu mesmo. O Ubuntu ainda consome um pouco mais de processamento, de memória, porque ele usa o Gnome. O Gnome tá um pouco mais pesadinho, tá? Tava até conversando com o Carlos ontem, né? Sobre distribuições, para quem realmente tem uma máquina que pede um pouco mais, né? Uma máquina que pede um pouco mais de processamento, uma máquina mais leve, mais fraquinha, utilize uma dessas distribuições, Debian, Ubuntu ou Fedora, com a opção do XFCE ou LXDE, que são duas interfaces gráficas, né? São dois servidores de interface gráfica, né? Até porque os nomes XFCE e LXDE. O LXDE ainda promete ser mais fraco, ser mais leve do que o XFCE. Mas em alguns testes que eu fiz, isso não é algo que eu tenho dados externos, é minha informação, eu ainda achei o XFCE melhor porque ele tem uma suite de aplicativos melhores. Mas os dois são ótimos, certo? Então, são duas interfaces gráficas boas para vocês instalarem na distribuição de vocês, certo? Então, assim, respondendo talvez a tua dica, a tua pergunta, Thaís, se não tiver respondido, você me fale novamente. Eu sugiro vocês utilizarem, né, começarem também a se envolver nessas comunidades, certo? Começarem a se envolver nessas comunidades livres que existem, né, open source. O Telegram, ele é cheio dessas comunidades, grupos, certo? Não é porque realmente eu estou com a ideia de criar uma, foi criada recentemente, tem ninguém ainda, mas é porque
eu pretendo nesse grupo a gente trabalhar essa ideia, né? A gente ter pessoas que colaborem, compartilhem. O universo open source, ele é muito disso, ele é muito colaborativo, certo? Então, quem é usuário de uma determinada ferramenta, ele vai colaborar erros, vai compartilhar erros e melhorias que ele fez, que ele teve, tá bom? Então, eu recomendo vocês entrarem através dessas distribuições, né? O Elementary OS, o Debian, o Ubuntu e o Fedora. São bem interessantes, bem intuitivas. E usem o Dual Boot, né? Tem a opção de você usar, ter um Linux instalado e um Windows instalado. Na hora que você liga a máquina, você escolhe qual você quer utilizar. E aí você vai, se você não conseguir ainda se livrar, não falo nem se livrar, mas não conseguir ainda aderir totalmente a uma ferramenta, você pode ficar usando a outra, né? Eu gosto também do Windows, utilizo o Windows hoje, certo? Utilizo bem ele, mas em 95% dos meus casos eu utilizo Linux, tanto para desktop quanto para servidores, que é o que eu falei, né? A grande maioria dos servidores na web hoje são Linux. Maria Alice, o 11 que tu falou é o Debian 11, vi sim que saiu o Debian 11, tá? Eu não testei ele.